boa noite a todos. Boa noite, meus queridos seguidores do Projeto 50 Mais, vamos viajar. Já faz um tempo que eu estava para fazer esse vídeo, para poder mostrar para vocês quem sou eu, quem é que está por trás de toda essa máquina que funciona quase que 24 horas por dia, que é ser um agente de viagem, que é trabalhar com o turismo nesse nosso Brasil. E principalmente trabalhar com um turismo focado no público 50 mais. Claro que eu tenho muito mais do que 50, e essa ideia toda nasceu exatamente quando eu estava fazendo quase 60 anos. E ao criar o projeto 50 mais Vamos Viajar, eu entendi que eu poderia conversar com o meu público de amigo para amigo, de tribo para tribo, que nós falaríamos a mesma linguagem, que nós poderíamos nos identificar e, principalmente, que nós poderíamos interagir de acordo com a nossa época, de acordo com a nossa geração, de acordo com nossos pensamentos, de acordo com o nosso estilo de vida e, principalmente, de acordo com o que vivemos hoje, que na minha visão é uma geração privilegiada, é uma geração única e que realmente vai fazer história. História no Brasil, história na vida das nossas famílias, história para nós mesmas, que não imaginaríamos que ao chegar aos 50, 60, 70, 80, 90 e muito mais, estaríamos tão empoderadas como estamos. Então, eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho dessa história e que vai ser muito gratificante poder estar compartilhando com vocês. Como tudo começou? Começou quando eu era muito pequena. Eu já queria ser do turismo, eu já queria conhecer o mundo, eu já era do mundo, eu já vivia com rodinhas nos pés. Mas, quando eu estudava, não tinha nenhum curso que me levava ao turismo. Então, como eu estudava num colégio de freiras, o Colégio Estela Maris, eu me formei professora. E muito cedo ingressei como professora de educação infantil na Prefeitura Municipal de São Paulo. E durante quase 10 anos, eu, graças a uma sócia maravilhosa que eu tive, eu pude levar as duas funções e muito bem todas elas, tanto como professora como agente de viagem. Mas vamos começar lá desde o comecinho mesmo, quando o sonho que a gente tem fica dentro da gente, esperando a hora certa para acontecer. Claro que por ter uma formação pedagoga, eu sabia da importância da presença da mãe do 0 ao 6 na vida dos nossos filhos. Eu fui casada durante muito tempo, eu tenho 2 filhos, já bem adultos, e quando eu engravidei do primeiro filho, eu já mantinha aquele sonho de querer entrar no turismo, e falei assim, quando ele fizer 6 anos, eu vou ingressar no turismo. E diariamente eu estava em contato ou com umas revistas de turismo, ou imagina que na época os jornais traziam suplemento de turismo. E eu fazia coleção deles. E eu ficava lendo e olhava aquelas empresas, como será que elas trabalhavam, como é que era aquele mecanismo, como é que eu poderia um dia estar sendo um deles. E quando meu filho fez 6 anos, eu já estava pronta para encarar um mercado que eu nem fazia ideia como eu chegaria lá. E de manhã dando aula, né, gente? Porque eu ingressei muito cedo na prefeitura. Porém, quando meu filho fez 6 anos, eu engravidei da minha filha. Então, eu pensei, meu Deus, mais 6 anos. E esperei mais 6 anos. E sempre me preparando, sempre lendo, sempre comprando as revistas. Na época, tinham muitas revistas de turismo. E eu sabia que um dia eu estaria lá. Eu moro num condomínio na Zona Sul. E, coincidentemente, quando a minha filha estava para fazer 6 anos, esse condomínio ele é atendido por um mall, tipo um mall, onde você tem uma padaria, uma farmácia,
e todos do condomínio acabam utilizando esse espaço. Nesse mall, abri uma agência de viagens. Eu me enchi de coragem, eu me enchi de poder e fui até a agência pedir um emprego. Um emprego porque, na época, eu já tinha a Disney, que é um destino que eu sempre carreguei como carro-chefe. Eu já tinha a Disney na palma da minha mão. Eu já sabia vender esse destino. Cabe aqui também salientar que uma tia do meu ex-marido já vendia a Disney. E eu ficava encantada quando ela contava as histórias de como era vender esse destino, de como era vender os parques, que nós precisaríamos ter para poder passar para esse passageiro a importância de sair com informação, a importância de sair com um mapa na mão, a importância de já sair com a escolha de todas as atrações que você vai fazer nesse parque. Eu já tinha tudo isso dentro de mim. E com a cara e com a coragem, eu fui até a agência de viagens, que se chamava na época Aquila Turismo, e conversei com a dona, essa grande, essa gigante, essa mulher incrível, que se chama Maria José Saraiva, e pedi a ela um emprego, dizendo que eu seria a pessoa da agência que iria vender Disney. Ela me deu essa oportunidade. Ela não só me deu essa oportunidade, como ela me deu a oportunidade de ser amiga dela até hoje. Eu fiquei nessa agência por 3 anos, e como meus filhos estudavam do outro lado da cidade, estava quase impossível conciliar os horários. Então, eu resolvi abrir a minha agência próximo à casa da minha mãe, que era onde meus filhos ficavam quando eu precisava de um suporte, e próximo à escola onde eu dava aula. A essas alturas, eu já precisava de uma sócia. E a minha irmã mais velha, me apresentou uma amiga, dizendo que ela tinha absoluta certeza que nós daríamos super certo. E nós abrimos a Fastline. Outra pessoa maravilhosa, uma gigante, outra gigante, que apareceu no meu caminho para fazer concretizar o meu sonho, que era ter a minha agência de viagem. Nós abrimos a Fastline. Tivemos a loja aberta durante quase 15 anos, 14, 15 anos. Nesse tempo, eu dava aula de manhã, das 7 às 11, e a minha sócia abria a loja às 9 da manhã. Minha sócia era a Célia Regina Figueiredo, que também eu tenho o prazer de ter até hoje como uma amiga. Uma pessoa assim que eu respeito, que eu admiro. Nesse tempo que nós estivemos juntas, a agência cresceu muito, fizemos muitos clientes, realizamos muitos sonhos, inclusive o meu, de ter a minha agência. Passado 15 anos, nosso principal cliente era o consulado da Argentina. E eu fui convidada para trabalhar diretamente com eles. E como quando você cria um laço de profissionalismo, de amizade, de respeito, de confiança e principalmente de lealdade, eu conversei com a Célia, eu passei a Fastline para uma outra sócia e abri a Intersight Viagens e Turismo, para trabalhar diretamente com o consulado. E foram aí mais 10 anos de Intersight, atendendo diretamente ao consulado e aprendendo muito sobre o destino Argentina, que na época era o grande concorrente dos Estados Unidos. Então eu tinha na minha mão 2 grandes destinos, os Estados Unidos e a Argentina. E foi assim, nessa trajetória incrível, que eu cheguei aos 60 anos e tomei a grande decisão de fazer uma reviravolta nisso tudo e criar, dentro da Intersight Viagens e Turismo, uma célula chamada Projeto 50 Mais Vamos Viajar. Eu sabia que tinha uma geração que precisava ter alguém para chegar para eles e falar: nós estamos vivendo o nosso melhor momento. Nosso momento
onde nós podemos ser tudo que nós queremos ser, que nós podemos viver da melhor forma que nós pudermos viver. Então, vamos fazer isso acontecer. E nas viagens, é claro, isso também precisava de um espelho, de uma força, de alguém que chegasse e falasse assim: nós vamos viajar. Nós vamos viajar sozinhas, nós vamos viajar com a família, nós vamos viajar com amigos, nós vamos viajar em grupo, enfim, criamos o projeto 50 Mais Vamos Viajar, que hoje vocês fazem parte. Depois disso tudo, se não bastasse, um agente de viagem é aquela pessoa que vai orientar a compra de viagem do viajante, seja ele para ir num passeio de um dia, de final de semana, de uma viagem internacional, uma viagem nacional. Ele tem produtos na mão dele, onde os operadores de viagem negociam produtos. Quando eu abri o projeto 50 Mais Vamos Viajar, eu percebi que as operadoras não estavam atentas ao meu público, não estavam atentas a mim. Não somos diferentes, temos diferenciais apenas. E precisamos de um atendimento com um olhar um pouco mais voltados para nós. Ao conversar com uma operadora, com 2, com 3, eu não alcançava sucesso. Eu cheguei a ter uma operadora que falou para mim que esse público não interessava a ele. Então, eu criei, juntamente com a Silmara Cavalcante, da Sim Lazer 50 Mais, o Parceiros do Turismo 50 Mais. Hoje nós já somos mais de 200 agências que trabalham com esse público ou pretendem trabalhar. E assim, diariamente, nós conquistamos roteiros, destinos, sensibilizamos rede hoteleira, restaurantes, casas de show, locadoras, enfim, todo esse elo de ligações que acabam estão extremamente em evidência dentro de um produto turístico. E hoje eu estou aqui para contar essa história para vocês. Claro que eu contei muito resumidamente, mas era importante vocês saberem quem eu era, quem eu sou, né? E o que eu ainda pretendo fazer pelo Viajante 50 Mais. O Brasil demorou, mas ele acordou para a importância do nosso público e do Viajante 50 Mais. E devagarinho, dia após dia, a gente vai conquistando um parceiro, a gente vai conquistando uma rede hoteleira, a gente vai conquistando um destino para que ele entenda o valor desse viajante e que ele passe a aplicar um turismo amigo do idoso. Estamos também chegando na área institucional do turismo, para que as secretarias de turismo, para que o governo, para que as políticas públicas também nos escutem e que uma linguagem geral seja aplicada em todo o Brasil, em todos os agentes de viagem, até o Ministério do Turismo, aonde ele reconheça o valor de Viajante 50 Mais. E eu estou muito feliz com essa trajetória. Preciso contar isso para vocês. De fato, estou feliz. É muito trabalho, é muito envolvimento, é muita dedicação, é muito empenho para que isso aconteça. Não é fácil você mudar um roteiro. Agora eu pergunto para vocês, por que na Europa a gente vê tanto grupo de 70, 80, 90 mais viajando com total segurança, com total confiança no prestador de serviço, e por que aqui a gente ainda fica tão preocupado? Então, assim, muitas coisas estão acontecendo em muitos segmentos da nossa economia. O público 50 mais, o viajante prateado, o consumidor prateado, ele já tem seu lugar. E no turismo, isso precisava acontecer. E aconteceu. Através do projeto 50 mais Vamos Viajar e através do Parceiros do Turismo 50 mais. Então, eu sou muito grata por todos vocês que estão aqui e por essa trajetória. A gente ainda tem muito para fazer e a gente vai fazer.
E eu vou contar para vocês que daqui para frente, a gente não vai falar só de viagem, não. A gente vai falar tudo que envolve para o nosso bem-estar e para o sucesso da nossa viagem. A gente já falou com marketing digital, que é super importante para nós. A gente já falou de um preparador físico, da educação física, do exercício físico para nós, que é fundamental. E agora a gente está trazendo uma dentista especializada no público 50 mais, que vai falar para a gente a importância da saúde bucal para que a gente possa viajar bem. E muito mais vai vir por aí. Então, fica aqui o meu muito obrigada a cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um e a gente vai se ver no próximo vídeo.